Você já leu as manchetes dizendo: o novo Papa proibiu a veneração à Virgem Maria? Milhares de fiéis ficaram chocados e indignados. Mas será que essa notícia é verdadeira? Será que agora os católicos não podem mais pedir a intercessão de Maria? Ou será que tudo isso é mais uma polêmica criada por fake news e interpretações distorcidas? Hoje você vai descobrir o que realmente está por trás dessa história e como o decreto do Vaticano impacta ou não a fé popular em todo o mundo. Prepare-se, porque o que está por trás desse debate toca não só questões religiosas, mas a tradição, a identidade de milhões e até o poder das redes sociais na era da desinformação. Vamos aos fatos. No dia 4 de novembro de 2025, o Vaticano publicou um decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, chamado Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel. O documento foi elaborado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, o órgão responsável por zelar pela doutrina católica. E esse decreto gerou uma enxurrada de notícias, comentários, reações e, claro, muita confusão. Mas o que o documento realmente disse? Ele afirmou que Jesus Cristo é o único redentor da humanidade e que a Virgem Maria não deve ser chamada de corredentora. O termo corredentora sugere que Maria teria participado diretamente da redenção da humanidade, junto com Jesus. O Vaticano foi claro: não seria apropriado usar o título corredentora, pois pode criar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Mas atenção, isso não significa que a Igreja proibiu a veneração a Maria. Não significa que você não pode mais rezar para a Virgem Maria. Não significa que as romarias, as festas ou as imagens de Maria foram banidas. O que mudou foi apenas a recomendação de evitar certos títulos teológicos que geram confusão. Títulos como corredentora, mediadora de todas as graças, em sentido absoluto, ou qualquer expressão que coloque Maria no mesmo nível de Jesus como Salvadora. Então, o que você pode continuar fazendo? Você pode venerar Maria, a Mãe de Deus, a Imaculada Conceição. Pode rezar o terço, pedir sua intercessão, ir em peregrinação a santuários marianos. Pode ter imagens de Maria em sua casa, cantar hinos marianos, celebrar suas festas. Nada disso foi proibido ou sequer questionado pelo decreto. O que o Vaticano quer evitar é que expressões teológicas imprecisas causem confusão sobre quem é o Salvador. Porque para o catolicismo, desde sempre, Jesus Cristo é o único e exclusivo Redentor da humanidade. Maria tem um papel especial, mas subordinado ao de Cristo. Ela é a Mãe de Deus, a primeira discípula, a intercessora. Mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Essa discussão não é nova. Há séculos, teólogos católicos debatem qual é o papel exato de Maria na história da salvação. Durante o século XX, grupos de fiéis e alguns teólogos pediram ao Vaticano que declarasse Maria oficialmente como corredentora. Mas a Igreja sempre teve cautela. O Papa João Paulo II usou o termo corredentora algumas vezes nos anos 1980, mas parou de usá-lo publicamente nos anos 1990. O Papa Bento XVI rejeitou o título, dizendo que ele se afasta da linguagem bíblica e pode gerar mal-entendidos. O Papa Francisco foi ainda mais enfático. Chamou de loucura a ideia de Maria como corredentora. Ela nunca quis tirar nada do filho para si. Nunca se apresentou como corredentora, não discípula, disse Francisco. Agora o Papa Leão XIV oficializou essa posição em um documento doutrinário. O objetivo é claro: preservar a clareza da fé e evitar que expressões populares sejam entendidas de forma equivocada. Porque existe um risco real chamado mariolatria, uma devoção excessiva a Maria que a colocaria em posição de igualdade com Jesus. E isso, para a teologia católica, seria um desvio sério. Mas aqui está a questão:
Muita gente não entendeu ou distorceu o que o decreto realmente disse. Nas redes sociais, começaram a circular mensagens dizendo que o Papa proibiu a devoção a Maria, que não pode mais rezar o terço, que as imagens de Maria foram banidas pelo Vaticano. Nada disso é verdade. É desinformação pura, muitas vezes espalhada por quem não leu o documento ou por quem quer gerar polêmica. E vamos ser honestos. Manchetes sensacionalistas vendem mais cliques do que explicações técnicas. Por isso, é tão importante entender o contexto. O decreto reconhece que Maria abriu as portas da redenção que toda a humanidade aguardava. Ela disse sim ao anjo Gabriel, permitindo que o Filho de Deus se encarnasse. Ela esteve ao pé da cruz, testemunhando o sacrifício de Jesus. Mas tudo isso não faz dela uma salvadora, faz dela a primeira e maior discípula. A Igreja sempre ensinou isso. O que mudou agora foi apenas a formalização oficial para evitar confusões. O decreto também esclarece que Maria deve ser honrada com títulos que refletem sua verdadeira missão: Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Rainha do Céu. Esses títulos tradicionais permanecem válidos e incentivados. O problema está apenas em expressões que possam ser interpretadas como se Maria fosse igual a Jesus em poder salvador. E aqui entra uma questão importante. Por que esse debate importa? Porque a forma como entendemos Maria afeta toda a nossa compreensão da fé cristã. Se colocamos Maria no mesmo nível de Cristo, corremos o risco de diminuir a centralidade de Jesus no Evangelho. E isso vai contra toda a Escritura, toda a tradição e todo o ensinamento da Igreja ao longo dos séculos. Maria é especial, sim. Ela foi escolhida por Deus para uma missão única. Mas ela mesma reconheceu seu lugar. Eu sou a serva do Senhor. E é exatamente assim que a Igreja quer que ela seja lembrada, como a primeira e maior serva de Deus. Então, qual é a mensagem final? A devoção a Maria continua viva, respeitada e incentivada pela Igreja. As romarias, as festas, as orações, tudo permanece. O que o Vaticano pede é que os fiéis entendam corretamente quem é Maria e qual é seu papel. Ela é a mãe, a intercessora, a protetora, mas ela não é a salvadora. Esse título pertence exclusivamente a Jesus Cristo. E essa distinção não diminui Maria, pelo contrário, a coloca no lugar certo, no lugar de honra que ela mesma escolheu. Qual é a sua opinião sobre esse decreto? Você acha que ele protege a fé ou gera mais confusão? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa polêmica. E se você conhece alguém que acreditou nas fake news, compartilhe este vídeo para esclarecer a verdade. Porque informação de qualidade combate desinformação. E a fé verdadeira se constrói sobre a verdade, não sobre boatos. Relatório do Tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.